Alguma vez pararam para pensar o que é que realmente separa, sei lá, uma bactéria de uma pedra ou uma árvore de uma montanha? Sabe, os dois podem ser bem complexos, mas só um deles está vivo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Qual é a receita secreta da vida? Para começar, pensa só nisso aqui. Uma planta cresce, certo? Mas uma rocha também pode crescer pela acumulação de minerais? E aí? Qual é a diferença fundamental entre as duas? É bem no coração dessa pergunta que a gente encontra o que de fato significa estar vivo. E para desvendar esse mistério, a gente vai seguir um caminho de 5 passos. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na receita química da vida. Depois, vamos ver como os tijolinhos fundamentais se montam. Na sequência, a gente entende como a vida se mexe e reage, como ela continua existindo e, por fim, como ela se adapta e muda com o tempo. Então, vamos começar pelo mais básico de tudo, a química. Se a vida fosse um bolo, quais seriam os ingredientes principais? O mais curioso é que, por incrível que pareça, toda a vida que a gente conhece usa basicamente a mesma base química. E olha só que fato curioso. Apesar de toda a complexidade que a gente vê por aí, a maior parte da vida é feita de apenas 4 elementos principais. É isso mesmo: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O carbono, esse é a grande estrela do show. Ele tem uma capacidade incrível de formar cadeias longas e complexas, funcionando como a espinha dorsal de todas as moléculas da vida. Esses elementos, eles se juntam e formam 2 grandes times de substâncias. De um lado, as inorgânicas, tipo água e sais minerais, que são super importantes para um monte de funções. Mas é o outro time, o das substâncias orgânicas, proteínas, lipídios, carboidratos e os ácidos nucleicos, que realmente dão a estrutura, a energia e, claro, a informação genética que definem o que é um ser vivo. Ok, então a gente já tem os ingredientes. Mas como que eles se juntam para construir alguma coisa viva? Isso nos leva direto para os tijolos fundamentais da vida, a organização celular. E o tijolo essencial de toda a vida que a gente conhece é a célula. Pensa nela como a menor unidade de vida possível. É a peça básica tanto na estrutura quanto na função, onde todos os processos que mantêm um organismo vivo realmente acontecem. É ali que a mágica rola. Mas olha só, nem toda célula é igual, não. Existem basicamente 2 modelos principais. As células procarióticas, que são mais simples, sem um núcleo definido para guardar o material genético, e as células eucarióticas, como as nossas, que têm sim um núcleo bem organizado para proteger esse DNA todo. E foi essa proteção extra que abriu o caminho para o surgimento de organismos muito, mas muito mais complexos. Beleza, até agora a gente viu do que a vida é feita. Agora vamos ver o que a vida faz. Chegamos na nossa terceira parte, a vida em movimento. E bem no centro de toda essa ação da vida, a gente encontra o metabolismo. O que é isso? É basicamente o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro de um ser vivo para manter ele funcionando. Pode pensar nele como um motor químico que simplesmente não para nunca. E uma das tarefas mais importantes desse motor é manter a homeostase. Imagina um termostato interno super inteligente. Não importa se lá fora está um frio de rachar ou um calorão, esse sistema trabalha sem parar para deixar as condições aqui dentro, sempre estáveis e seguras. Tá, mas como é que esse motor funciona na prática? É bem simples, em 3 passos. Primeiro, conseguir energia, seja do sol ou comendo outros seres. Segundo, transformar quimicamente essa energia para poder usar. E terceiro, usar essa energia para manter o equilíbrio, ou seja, para manter a tal da homeostase. Mas espera aí, a vida não é só sobre o que acontece do lado de dentro. Ela também reage e muito ao mundo aqui fora. Uma planta, por exemplo, ela não fica só lá, parada. Ela literalmente dança com o sol. Esse movimento em direção à luz tem o nome fototropismo. Isso é só um exemplo da capacidade incrível que os seres vivos têm de responder ao ambiente. Pensa naquela plantinha, a mimosa púdica, que fecha as folhas só de encostar nela. É a prova viva de que a vida está o tempo todo interagindo e reagindo com tudo ao redor. Certo, então os organismos vivem, reagem, mas como é que a vida segue em frente geração após geração? Isso nos leva direto para o nosso quarto ponto, a continuidade da vida. A vida se perpetua através da reprodução, né? Ela pode ser assexuada, criando clones, cópias idênticas. Ou pode ser sexuada, que é quando rola uma troca de material genético e algo totalmente novo é criado.
E é aqui que a mágica acontece de verdade. Essa mistura genética é o combustível da evolução. É o que permite que a vida se adapte a um planeta que não para de mudar. Mas afinal, o que é passado de uma geração para outra na reprodução? É o projeto completo, um manual de instruções para construir e operar um ser vivo. E esse manual incrível é a molécula de DNA. Funciona assim: o DNA guarda toda a informação. Aí vem o RNA, que ajuda a ler essa informação e transformar em proteínas. E é esse material genético que é passado adiante. É exatamente por isso que filhos se parecem com os pais. Essa é a base da hereditariedade. Até aqui, a gente focou muito no indivíduo, né? Mas para ter a visão completa, a gente precisa dar um passo para trás, ampliar o foco. E assim, a gente chega na nossa quinta e última parte: adaptação e mudança. Isso nos leva a um dos conceitos mais importantes de todos: a evolução biológica. E atenção, não estamos falando de um único organismo mudando durante a vida dele. Não. É o processo de mudança em populações inteiras ao longo de muito, muito tempo. É, de fato, a grande história da vida. E o processo é de uma elegância impressionante. Pensa assim: tudo começa com pequenas diferenças que já existem entre os indivíduos de uma população. Aí, o ambiente muda, surge uma nova dificuldade. Aqueles que, por acaso, têm características que ajudam a lidar com esse novo desafio, têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Com o tempo, essa característica vantajosa vai se espalhando. Isso é a seleção natural em ação. Então, para a gente amarrar tudo, o que define a vida? É um pacote completo. Uma composição química específica, organização em células, um metabolismo ativo para gerar energia e manter o equilíbrio, a capacidade de responder ao ambiente, de se reproduzir e passar as características adiante, e, por fim, a capacidade de evoluir e se adaptar. Juntos, todos esses são os sinais que nos dizem que algo está vivo. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Se a característica mais profunda da vida é justamente essa capacidade de mudar, de evoluir, o que será que vem pela frente? A história da vida está muito longe de acabar, e imaginar o futuro dela é tão fascinante quanto entender como ela funciona hoje. Foi um prazer explorar essa questão fundamental com todo mundo.